Dentro do sistema constitucional tributário, nós temos uma questão muito curiosa, que são as normas gerais tributárias. Essas normas gerais, elas vão ser instituídas por lei complementar. Elas estão previstas no artigo 146. É competência da União criar, via lei complementar, normas gerais de tributário. A função de uma lei complementar é, óbvio, completar a Constituição. Só que você tem ela prevista apenas em alguns casos. Então, o que acontece? Se você reparar bem, a lei complementar ela é reservada para alguns casos específicos da Constituição, todo o resto é lei ordinária. A lei complementar precisa de maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os integrantes da casa. Tá? Se você observar, ela é reservada ou em situações onde o Constituinte tentou resolver constitucionalmente a questão, viu que era muito complicado na época da Constituinte, disse, olha, vamos deixar com a lei complementar, que é um pouquinho mais complicado que uma lei ordinária para aprovar, e aí a gente discute lá na frente. E também reservou para a lei complementar questões que afetam de forma sensível o Pacto Federativo. Então, toda vez que você tiver uma questão que o Pacto Federativo pode ser ameaçado de alguma forma, você pode notar que a Constituição diz, faça isso por lei complementar. Então, a União pode estabelecer novas regras de direito tributário via lei complementar, que é uma lei que exige um pouco mais de dificuldade de complementação para a sua aprovação, e isso dá um pouco mais de garantia para a federação. Mais complexo uma lei complementar, somente uma emenda à Constituição. O conteúdo da lei complementar, ele é na doutrina controverso. Na prática, não. A literalidade do artigo 146 traz 3 situações básicas. Fala que a lei complementar vai regular conflitos de competência, tá? Vai regular limitações ordinárias ao poder tributar e vai estabelecer normas gerais de matéria tributária, e aí ele põe 2 pontos e diz uma série de situações que a lei complementar vai regular, como, por exemplo, a questão de lançamentos tributários. Muito bem. A doutrina se dividiu em 2 correntes, que, tempos depois, Terça vai Ferraz batizou de função igualdade e função certeza. Aqueles doutrinadores que privilegiam uma função igualdade da lei complementar, vão dizer o seguinte, que a lei complementar vai estabelecer, vai resolver os conflitos de competência, ou seja, quando você tiver uma questão de dúvida sobre quem é competente para emitir uma determinada norma ou quem é competente para instituir determinado imposto, a lei complementar vai cuidar. Também a lei complementar vai cuidar no caso de limitações ordinárias ao poder tributar, como, por exemplo, as imunidades. Por exemplo, o conceito do que seja as entidades assistenciais que têm imunidade tributária. Ou o conceito de livro, que é uma coisa mais polêmica atualmente. Esses 2 primeiros incisos do 146 da Constituição, tanto a função certeira quanto a função igualdade concordam. Ou seja, a lei complementar ela vai regular os conflitos de competência e vai regular as limitações constitucionais ao poder tributar. A dúvida está no inciso 3º, quando ele fala em normas gerais. Para alguns autores, os da função igualdade, as normas gerais elas vão tratar sobre aqueles temas ali listados, como, por exemplo, a questão do lançamento tributário, a questão da prescrição e decadência, mas se estiver esses temas correlacionados com conflito de competência e limitações ordinárias ao poder tributar. Então, a União, por essa visão da função igualdade, só poderia instituir uma norma geral, ou seja, uma norma que vai alcançar todos os entes, se fosse, por exemplo, tratar de lançamento tributário, mais relacionado a uma questão correlata com conflito de competência.
ou uma questão correlata a, a limitações condicionais ao poder tributar. Já aqueles que definem a função certeza, que é a maioria da doutrina, vai dizer o seguinte, olha, a lei complementar vai estabelecer, vai resolver os conflitos de competência, vai resolver e regulamentar as limitações condicionais ao poder tributar e também vai estabelecer normas gerais, ou seja, normas que vão alcançar todos os entes federados, uniformizando certos procedimentos no Brasil inteiro. Então, questões de pressão e decadência vão ser uniformes no Brasil inteiro, porque a lei complementar vai estabelecer normas gerais que vão alcançar todos os entes. Idealmente, se a gente está falando de normas gerais, independente da corrente que você siga, as normas gerais deveriam estabelecer preceitos gerais. Ou seja, ela deveria ser genérica, ser muito panorâmica nos temas e permitir uma aplicação uniforme no Brasil inteiro. Tá? Normalmente, as normas gerais são muito específicas e muitas vezes exaurem um determinado tema, sobrando muito pouco para os demais entes. A ideia de função, igualdade, função, certeza de Tércio parte do seguinte pressuposto. Função igualdade é aquela ideia de que você vai botar todos os entes no mesmo nível, de forma que você permite que os entes regulem de forma bem aprofundada as questões que seriam de normas gerais. Só que a função certeza diz o seguinte, olha, vamos ser mais específico no que essas normas gerais querem dizer, vamos ser um pouquinho mais pormenorizado, tá bom? Dando certeza para o contribuinte, ou seja, dando maior estabilidade. Então, em vez de cada estado mesmo ter uma norma sobre decadência, vamos estabelecer umas normas gerais que vai regulamentar a decadência em todo o país. O que prevalece, de fato, é essa ideia de função certeza. Ou seja, as normas de direito tributário, elas são preceitos gerais, pelo menos deveriam ser, estabelecidos pela lei complementar, que tentam uniformizar certas matérias no Brasil inteiro. Mesmo que elas não tenham nenhuma relação com competência tributária, nem relação com a questão das limitações constitucionais ao poder tributar. Há outros casos em que a lei complementar vai ser utilizada na Constituição, podemos definir o que é grandes fortunas, definir aspectos gerais do ICMS e do ICS, você tem inclusive duas leis complementares que tratam sobre isso, uniformizando o tratamento desses dois tributos no Brasil inteiro, né, dando um pouco mais de racionalidade para o sistema, estabelecer tratamentos uniformes em casos específicos existentes no sistema tributário, né, por exemplo, micro e pequenas empresas, há ali na lista das normas gerais de direito tributário, estabelecer leis que têm tratamento tributário privilegiado para as empresas, é o caso da Lei do Simples, que facilita a vida das empresas. Tá? Uma questão curiosa é o caso do CTN. O Código Tributário Nacional ele foi aprovado em 25 de outubro de 1966, sob a égide da Constituição de 46. Ela nasceu como uma lei ordinária, foi recepcionada pelas demais constituições, então todas as outras constituições aceitaram o CTN, e ela, mesmo constituições que previam lei complementar para regular os temas do CTN trata. Qual é a questão? Na teoria da recepção constitucional, a Constituição não vai observar a forma como a Constituição original concebeu aquela lei. Então, não existia lei complementar no sistema tributário, no sistema constitucional anterior. Ora, não interessa. Se a lei, se o Código Tributário Nacional foi aprovado como lei ordinária, como decreto, não importa. Ela existe, ela foi aprovada segundo os requisitos formais do sistema pretérito. O novo sistema constitucional vai olhar o conteúdo daquela lei e dizer se o conteúdo dela está batendo com a Carta comigo, com a Carta Constitucional, ela é válida, ela foi recepcionada. Então, a recepção de uma lei do sistema constitucional antigo para o sistema constitucional novo não observa a forma como a lei foi elaborada. Se essa lei é válida
sob a égide da Constituição que foi revogada, ela será recepcionada pela nova Constituição se o conteúdo dela for compatível com a nova Constituição. Tanto que você tem artigos do CTN que são incompatíveis, não foram recepcionados. A maioria dos artigos foram recepcionados. Agora, o importante, como a lei complementar hoje é o veículo para eu introduzir normas gerais de direito tributário e o CTN cuida de normas gerais de direito tributário, qualquer alteração que eu faça no CTN, eu preciso de lei complementar para garantir que a sua reforma não vai ser inconstitucional. Então, o CTN foi criado como uma lei ordinária, seu conteúdo no atual sistema tributário é de lei complementar, ele tem uma função de norma geral, porque tudo que ele traz do CTN, pelo menos tudo que o CTN teve de recepcionado da Constituição, tem relação com normas gerais de direito tributário. Então, o CTN é uma norma geral de direito tributário, uniformizando questões tributárias no Brasil, regulamentando limitações nacionais para tributar e regulamentando também conflitos de competência. Qualquer novo tipo de alteração que eu queira fazer no CTN, eu preciso fazer com lei complementar, porque a Constituição exige que os temas de normas gerais de direito tributário, de limitações constitucionais ao poder tributar e de conflito de competência seja regulado via lei complementar. Desejo a todos